Olá, pessoal. Hoje nós vamos corrigir, então, os exercícios que foram passados na aula de terça-feira, dia 29 de setembro, tá? A gente tinha, então, exercícios com operações de frações, operações com frações, e nós estamos trabalhando agora, então, a multiplicação, tá? Uma coisa importante de colocar para vocês é a observação que tinha no primeiro slide dos exercícios, tá? Isso é importante a gente entender isto, e no último exercício dessa sequência, a gente vai usar isto, tá? Calcular 1/2 vezes 2/3 significa calcular 1/2 de 2/3, ou seja, a metade de 2/3. Ou, se não definíssemos a fração, quando eu multiplico uma fração pela outra, na verdade, eu estou descobrindo quanto vale a fração daquela fração, ou seja, uma parte daquela fração. Portanto, se esta fração 1/2 representa a metade, eu estarei multiplicando essas duas frações, 1/2 por 2/3, eu estarei definindo a metade de 2/3. Ou seja, eu estou dividindo a fração 2/3. Parece complexo, mas é importante que a gente tenha essa percepção. Então, sempre que eu multiplicar duas frações, eu estou definindo a fração referente a outra fração. Neste caso, a metade, porque 1/2 é a metade, de 2/3, tá? É importante assimilar, né, entender essa colocação, e depois no problema vai ficar talvez mais fácil de entender o que eu estou falando. Vamos fazer a correção, então. Determine o produto de cada multiplicação, simplificando quando possível, ou melhor, quando necessário, né? Então, aqui nós temos algumas multiplicações. Neste caso, são multiplicações de números naturais por uma fração, tá? E aí, então, observem aqui o que tem na orientação. Seguindo a regra, nós multiplicamos o número natural, ou seja, aqui o 5, né? Pelo numerador da fração. E depois simplificamos o resultado. Como assim? Nós temos na letra A 5 vezes 2/3. Então, eu vou multiplicar 5 por 2 e vou manter o denominador. O resultado disto é 5 vezes 2, que dá 10 terços. 10/3 é uma fração que não me permite simplificação, porque não existe nenhum número que eu possa dividir o 10 e o 3 ao mesmo tempo e que resulte um número exato. Portanto, não temos como dividir. Não, sempre vai ter uma sobra entre um e outro. Seguindo essa mesma regra, nós podemos multiplicar 2 por 2, que dá 4, e o denominador permanece 5. Mais uma vez, 4/5 não é possível simplificar. Na questão C, nós temos 4 vezes 3/4. Nós podemos multiplicar, como nós fizemos aqui em cima, que seria 4 vezes 3, que dá 12, 12/4. Ou ainda, aqui eu estou passando um outro caminho, mas o que é isso que eu vou passar agora? É a regra do cancelamento, gente. Observem que eu tenho o número 4 aqui em cima e o número 4 embaixo. Ou seja, nós podemos pensar, na verdade, que isto aqui é 4 com o denominador 1
porque quando não aparece o número 1, ele não aparece na fração, ele não é representado, mas é como se eu tivesse, porque lembrando, né, a fração ela é uma divisão. Então, 4 dividido por 1 é 4. Em forma de fração, eu poderia representar o 4 como numerador e o 1 como denominador. Se eu fizesse desta forma, eu poderia cancelar o 4 do numerador e o 4 do denominador, que daria 1, né? Então, ficaria 1 vezes 3, e o denominador 1 eu não preciso representar, ele não precisa aparecer, todo número inteiro tem o denominador 1, e aí eu teria como resposta 3. Tá, não entendi, não ficou claro isso para mim. Como é que a gente poderia fazer diferente? E eu faço questão de mostrar para vocês isso, justamente porque são formas diferentes de fazer, mas são formas que vão nos levar ao mesmo resultado. A expressão era 4 vezes 3 quartos. Então, nós temos, deixa eu botar aqui um Jamboard para nós. Olha só, vou fazer aqui para vocês. 4 vezes 3 quartos. Pela regra tradicional que a gente tinha até aqui, nós vamos multiplicar 4 por 3, que dá 12. E o denominador permanece, fica o 4. Dá para simplificar isso? Eu tenho como simplificar? Tenho como simplificar. O 4, ó, eu poderia dividir 12 por 2 e 4 por 2. Eu vou mostrar duas formas de simplificar, tá? Dividindo por 2 e dividindo por 2. Aqui eu vou ficar com 6 no numerador e 2 no denominador. É possível dividir ainda? Sim, é possível dividir ainda por 2 de novo. Então, eu vou dividir 6 por 2, que dá 3, e 2 dividido por 2 dá 1. Uma vez que eu tenho uma fração com denominador 1, é como se eu tivesse, então, o número inteiro, sem divisão. O 3 dividido por 1 é 3, né? Então, eu não preciso representar esse denominador. Poderia ter feito ainda diferente? Sim, poderia. 12 era o nosso resultado, 12 quartos, né? Eu poderia ter dividido direto por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 12 dividido por 4 dá 3. Percebam que é a mesma resposta aqui, né, gente? E aí eu tenho também o número 3, porque esse denominador 1 não precisa aparecer, a gente pode eliminar ele. Então, tinham vários caminhos. Ah, pela regra do cancelamento, dá para fazer? Dá para fazer, porque aqui eu vou estar multiplicando por 4, e a intenção aqui é que se divida por 4, sabendo que a fração é uma divisão, né? Então, aqui nós estaríamos multiplicando 3 por 4 e depois dividiria por 4. Por isso, a regra do cancelamento é possível. Eu cancelo o 4 e o 4, e, por consequência, eu fico sem a necessidade da simplificação, que foi o que a gente fez aqui nesta tela aqui, né? Foi feito o cancelamento, então, resultou em 3, e por isso eu não preciso simplificar. Mas, como eu já mostrei ali, podemos fazer pelos dois caminhos, tá? O que é importante vocês perceberem? A simplificação de frações e o cancelamento, eles têm o mesmo objetivo. No cancelamento, é como se eu estivesse simplificando antes de calcular. A simplificação eu faço com o resultado final. Às vezes, na operação isso só pode ser feito na multiplicação, tá, pessoal? A gente só pode fazer cancelamentos na multiplicação. Na adição e subtração não vai funcionar, não é a mesma ideia. E a gente vai fazer o cancelamento
de um número do numerador e outro do denominador que se correspondem, tá? Então, é uma simplificação que pode ser feita antes do cálculo final, né? A questão D. 3 vezes 2/5. Eu vou multiplicar o 3 pelo 2, vai ficar 6/5. 6/5 não dá para dividir, não dá para simplificar, é este o resultado. O exercício E, nós temos 3/15 vezes 12. A ideia é a mesma, gente. Nós também estaremos multiplicando uma fração por um número natural. A única diferença foi a ordem, né? Então, se eu multiplicar 3/5 por 12 ou 12 por 3/5, o resultado é o mesmo. Lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores de quem está sendo multiplicado não altera o produto, que é o nosso resultado, né? Então, 3 vezes 12, eu tenho, então, 36. 15 é o meu denominador. 36 e 15, tem algum número que eu possa dividir os dois números ao mesmo tempo? O 36 e o 15? Sim, eu posso dividir 36 por 3, que vai levar ao 12, e 15 também dá para dividir por 3, que vai levar a 5. E com isso eu tenho, então, uma fração irredutível simplificada pela simplificação posteriormente. Poderíamos ter feito o cancelamento mais ou menos. Nós poderíamos ter simplificado antes, que seria o 15 com o 12, dividindo por 3, e aqui nós ficaríamos com 4, e aqui nós ficaríamos com 5. Daria para ter feito antes? Daria, mas neste caso não faria tanta diferença. Olhem aqui na questão F. Eu tenho 2/21 vezes 42. Eu posso... eu fiz como se fosse um cancelamento, mas é importante entender que, na verdade, o 21 eu posso dividir por 21. E o 42, se eu dividir por 21, resulta em 2. E com isso eu fico com 2 vezes 2. Eu fiz a regra do cancelamento, ou seja, eu simplifiquei antes do cálculo, mas poderia ter feito como eu fiz aqui em cima, aonde eu fiz o cálculo e depois simplifiquei. Vocês vão escolher como vocês entendem melhor, mas é importante ter o hábito da regra do cancelamento, porque facilita o cálculo. Por exemplo, se eu não tivesse feito esse cancelamento, eu teria que multiplicar 2 vezes 42, que daria 84, 21/2. E aí eu teria que encontrar um número possível de dividir 84 e 21 para chegar no resultado 4, tá? Poderia dividir 84 por 21 e chegaria na resposta 4, né? Lembrando, o numerador é o número que é dividido pelo denominador. Então, uma fração é uma divisão. Se eu tenho a possibilidade de dividir e chegar a uma resposta exata, é a forma simplificada desta fração. Na questão G, nós temos 8/50 vezes 5. O que vai acontecer aqui? O 8 multiplica por 5, que dá 40. 8 vezes 5 dá 40. Nós ficamos com 40 no numerador e 50 no denominador. E aí, eu posso, então, aqui eu fiz pela simplificação, né? Poderíamos ter feito a simplificação aqui? Poderia. Se eu tivesse dividido o 5 por 5 e dividido 50 por 5, eu teria ficado com o denominador 10 e aqui o 1, né? Daria para fazer? Daria, mas eu ainda teria que simplificar depois, no final. Por isso, não valeria a pena. Seria um processo, um trabalho desnecessário. Então, aqui eu fiz primeiro o cálculo, primeiro eu fiz a multiplicação dos numeradores, ou seja, do número natural pelo numerador, e depois
eu fiz a simplificação. Qual é o número que eu posso dividir 40 e 50 ao mesmo tempo e que vai tornar a fração irredutível? Eu posso dividir direto pelo 10 e vai ter como resultado 4 e 5. Mas se vocês preferem ir dividindo pelos menores números primos, é mais fácil de encontrar os divisores, mas ele vai demorar mais tempo para chegar no resultado final. Por exemplo, 40 dividido por 2 dá 20, e 50 dividido por 2 daria 25, né? Mas 25 já não divide mais por 2, daí nós teríamos que mudar o número, o divisor, né? E, por consequência, então, a opção seria o 5, né? 5, 20 dividido por 5 dá 4, e 25 dividido por 5 dá 5. Seriam esses dois processos, enquanto aqui eu fiz só uma divisão. Essa que seria a colocação. Na questão 2, pessoal, para fazer uma vitamina para uma pessoa, Juliana utilizou 1/4 de litro de leite. Quantos litros de leite são necessários para fazer a mesma vitamina para 10 pessoas? O que eu coloquei aqui, ó? Para resolver este problema, precisamos multiplicar a quantidade de leite usada em uma vitamina por 10, porque uma pessoa toma 1/4 de litro de leite, enquanto 10 pessoas vão tomar 10 vezes 1/4 do litro de leite. E sabemos quanto de leite é necessário para fazer, e saberemos, então, quanto de leite será necessário para fazer vitamina para 10 pessoas. Então, fazendo a multiplicação, 10 vezes 1/4, eu vou seguir a regra, o 10 multiplica por 1, e aí fica 10 quartos, né? É o nosso resultado. Posso simplificar, simplificando como eu vou dividir 10 por 2, que dá 5, e vou dividir 4 por 2, que dá 2. Então, eu posso finalizar dizendo que, para fazer vitamina para 10 pessoas, são necessários 5 meios litros de leite, né? Ou seja, a metade de 5 litros, né? Todos entendem dessa forma? A metade de 5 litros é 5 meios? A gente pode conversar melhor numa aula síncrona a respeito disso, sem problema algum, se houver a dúvida, tá? Exercício 3, mais uma vez, é multiplicação. Agora, são frações por frações. E aqui pede para usar a técnica do cancelamento. Eu acho que eu não usei na hora de resolver. Eu acho que justamente porque estava escrito no enunciado, eu não usei. Mas aqui eu fiz sem o cancelamento e eu vou mostrar no Jamboard, então, como seria com a técnica de cancelamento, tá? Nós temos aqui, ó, 2/7 e 1/4. E aqui eu estou fazendo sem a técnica, deixa eu fazer no Jamboard, então. 2/7 e 1/4. Espera aí, que eu vou ter que sair aqui. Aqui. Eu vou fazer isso aqui, fica mais fácil. Vamos lá. Isso, agora sim. Olha só o que eu vou fazer aqui, então. Peraí. Aqui. 2/7 e 1/4. 2/7 multiplicado por 1/4. Pela técnica do cancelamento, o que eu preciso encontrar? Se a gente fizer, na verdade, na instrução da técnica de cancelamento, nós localizávamos números iguais e simplesmente anulávamos eles, transformávamos eles em 1, né? Mas o que é exatamente a técnica de cancelamento? A técnica de cancelamento, ela nada mais é que uma simplificação feita antes, tá? Então, assim, ó, eu tenho 2 e tenho 4. O 2 e o 4 podem ser divididos por 2. Então, eu vou cancelar o 2 e o 4
Vou dividir 2 por 2, que dá 1. E vou dividir o 4 por 2, que dá 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com 1 vezes 1, que dá 1. E vou ficar com 7 vezes 2, que dá 14. Certo? Isto aqui é usando o cancelamento, tá? A técnica de cancelamento. Que resultado eu cheguei aqui? 1/4, certo? O que aconteceu? Eu não precisei simplificar no final, mas eu fiz o raciocínio da simplificação antes. Olhando aqui o problema, ó, aqui eu fiz ele sem a técnica de cancelamento. 2 vezes 1, que dá 2, e 7 vezes 4, que dá 28. E aí, depois, eu fiz a simplificação. Dividi o 2 por 2 e dividi o 28 por 2, que deu os mesmos 1/14. Então, o resultado com a técnica de cancelamento ou sem ela é exatamente o mesmo. O que muda é o processo do cálculo. Temos os dois caminhos e aqui, então, a ideia era mostrar para vocês que sim, é possível pelos dois caminhos, tá? A questão B não tem como aplicar técnica de cancelamento, pois não tem nenhum número que possa ser cancelado, né? Então, a gente tem que seguir a regra natural. 2 vezes 1 dá 2, e 3 vezes 5 é 15. E ficamos como resultado 2/15, não tem como simplificar. Na questão C, nós temos 1/4 e 8/9. Nossa, não, deleta, volta. 1/8, eu li os numeradores. Ó, 1/8 e 4/9. Dá para fazer com a técnica de cancelamento? Dá para fazer. Eu posso fazer o cancelamento do 8 com o 4, aonde eu vou dividir 4 por 4 e vai dar 1, e 8 dividido por 4 resulta 8 dividido por 4 resulta em 2. E aí, como é que vai ficar a nossa resposta? Eu já vou fazer pela técnica de cancelamento no Jamboard e vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Ó, eu tenho 1 vezes 4, que dá 4, e 8 vezes 9 é 72. Fazendo, então, a simplificação, eu posso dividir 4 por 4, e o 72 também posso dividir por 4, que eu chego a 1/18. Pela técnica de cancelamento, eu tenho 1/8 vezes 4/9. O que vai acontecer aqui pela técnica de cancelamento? Eu vou cancelar o 8 e o 4, dividindo eles por 4. 4 dividido por 4, desculpa, é 1. E 8 dividido por 4 é 2. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 9 dá 18. 18, percebam, exatamente o mesmo resultado que nós temos aqui, né? Então, se eu faço pelo cancelamento, se eu faço pela regra que vocês já conheciam, simplificando no final, eu chego à mesma fração, 1/18, tá? Isto, na questão D, também dá para usar a técnica de cancelamento. Quem são os números que eu posso fazer a divisão? Posso fazer o cancelamento. É o 9 e o 18, né? Aqui eu novamente vou mostrar pelo método tradicional, 9 vezes 6, nós temos então que dá 54, e 5 vezes 18 é 90. Simplificando, posso dividir tudo por 18 e eu resulto em 3/5. Tá, Sora, mas eu não vou lembrar com que vai dividir por 18. Não tem problema, nós podemos fazer essa simplificação mais detalhada. Quer ver, ó? Nós podemos fazer o seguinte, ó. 54 e o denominador aqui é 90.
tá? Posso fazer por partes? Posso. Posso dividir por 2? Posso. Se eu divido por 2, 54 dividido por 2 dá 27. Isto? 90 dividido por 2 dá 45. Certo? Aí, agora, o que eu posso fazer? Qual é a possibilidade? Eu posso dividir 27 e 45 por 3. Porque 27 dividido por 3 dá 9. Eu estou indo pelos números menores, tá? Pelos números primos menores. 27 dividido por 3 dá 9. E 45 dividido por 3 dá 15. Mas eu não parei aqui, eu vou ter que continuar a dividir ainda. 9 dividido por 3 de novo. 9 dividido por 3 dá 3. Opa. E 15 dividido por 3 dá 5. Lembrando que na simplificação eu tenho que sempre dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, né? Percebam que nós chegamos a 3/5, tá? Aqui eu estou só mostrando a simplificação. Poderíamos ter feito 54 noventavos, simplificado de forma mais detalhada, sim, podemos, mas também, se nós observarmos quem são os divisores, ó, 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18, que seria o divisor que nós usamos aqui para chegar em 3/5, né? Então, é possível dividir por 18 também, chegaria ao mesmo valor. E se fôssemos fazer pela regra do cancelamento, nós cancelaríamos o 9 com o 18. O que ia ficar? Espera aí. 9. Deixa eu trocar a cor aqui. Pela regra do cancelamento, então, 9... Não, espera aí. Eu estou trocando as frações. Não, tá certo. Ó, é 9 mesmo. Eu tô bugada hoje. 9/5 vezes 6 18avos. Pela regra do cancelamento, eu iria cancelar 18 com 9, que na verdade não seria bem um cancelamento, seria uma simplificação, porque 9 dividido por 9 fica 1, e 18 dividido por 9 fica 2. Agora, eu vou multiplicar 1 por 6, que fica 6, e 5 eu vou multiplicar por 2, que dá 10. Percebam que pelo cancelamento eu vou ter que simplificar ainda. Então, neste caso, não seria tão melhor fazer pelo cancelamento, mas nos evitaria de um número tão grande quanto 54 e o 90, né? E 6 e 10 dá para dividir por 2, e eu fico com os mesmos 3/5 que temos ali em cima. Percebam que é o mesmo resultado, e também é o resultado que estava aqui, que nós tínhamos feito antes. Percebam, existem vários caminhos, várias formas de simplificar, desde que a gente sempre divida o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui deste cancelamento, eu tenho um numerador e um denominador que podem ser simplificados. E aí eu posso fazer essa operação antes do cálculo, se for possível, se for da minha escolha, né? Mas vocês podem fazer por este caminho aqui, que é bem tranquilo também, sem problema algum. E agora sim, por fim, o exercício que fala sobre a observação que estava no nosso início da aula, tá? O problema fala o seguinte: Maria cortou um bolo. Esse bolo ela cortou em 5 fatias. 5 fatias iguais, tá? Mas a sua amiga Clara queria um pedaço menor. Ela não queria a fatia do bolo que a Maria cortou.
Então, a Maria cortou uma das fatias ao meio. E aí a pergunta é: que fração do bolo a Clara comerá? E aí eu coloquei uma observação aqui para vocês. Se Maria cortou o bolo em 5 fatias, cada fatia representa 1/5 de bolo, né? Ela cortou o todo em 5 partes, cada parte é 1/5, né? Isso até aí está dentro do que nós já aprendemos anteriormente. Se eu corto a fatia ao meio, a Maria terá 1/2 de 1/5 do bolo, ou seja, a metade da fatia que era 1/5 do bolo. Para resolver isto, eu posso resolver multiplicando. 1/2 de 1/5 é a mesma coisa que ou que eu inverti, mas não faz diferença. Poderia ter posto 1/2 primeiro, tá? Mas é 1/5 vezes 1/2 ou 1/2 vezes 1/5. Lembrando, gente, na multiplicação, a ordem não altera. Se eu multiplicar 2 vezes 2, perdão, vamos fazer diferente. 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 2 também dá 6. Então, na multiplicação, eu posso trocar, que não vai fazer diferença. Então, multiplicando esta fração, 1 vezes 1 dá 1, e 5 vezes 2 dá 10. Portanto, Clara comerá 1/10 do bolo. Ou seja, a fatia que a Clara comeu é a metade da fatia que a Maria tinha cortado, e esta metade equivale a uma parte das 10 que poderíamos cortar o bolo. Então, a resposta correta é: Clara comerá 1/10 do bolo. Certo, pessoal? Por hoje era isso aí. Eu queria, então, que vocês dessem uma atenção. Eu vou pedir, se não ficou bem claro esta explicação, antes de qualquer coisa, reveja o vídeo, assista ele com mais calma e talvez um pouco mais de atenção. E ainda, se não foi o suficiente, por favor, pontue a sua dúvida. Qual é a questão que ficou a dúvida? E aí, nas próximas aulas, a gente conversa a respeito. Certo, pessoal? Por hoje é isso, então. Muito obrigada e até a próxima aula. Um abraço a todos. Aqui, deixa eu fechar. Aqui.